Maria Padilha não era a mais forte, mas com certeza era a mais esperta das feiticeiras. Tamara era um egum que havia morrido há pouco tempo. Ainda estava consciente quando Padilha a encontrou. Foi salva de se tornar um monstro. Aprendeu tudo aquilo que pode, se tornou uma espécie de filha de Padilha e passou a se chamar Padilha do Cabaré, subordinada a Padilha das Almas. Fazia seu toque na Baixada, tomava conta da segunda casa de Padilha, a qual era associada ao espírito indígena chamado Pena Branca, esse sendo subordinado de ponta de lança que era o índio que dividia o terreiro principal com Padilha das Almas. Tamara, Padilha do Cabaré, ou como o povo a conhecia, Dona do Cabaré, se sentia fraca e impotente, estando sozinha diante de toda aquela gente. Padilha das Almas vinha uma vez por ver como estavam as coisas. Foi quando ele apareceu. Sentiu a força do assentamento de Dona do Cabaré. Entrou e foi bem recebido, foi sentado e pelo povo do lugar foi chamado de Exu. Uma velha feiticeira foi a escolhida para receber ele dentro de si. Então foi louvado como Exu Marabô. Haviam dois irmãos, um fazia segurança de um cabaré, o outro era matador de aluguel. Antônio e Jesus, negros filhos de escravos alforreados. Toda aquela magia que veio da África eles aprenderam, tudo sabiam dominar, tudo sabiam enfeitiçar. A vida chegou ao fim, então quanto espíritos, eles assumiram outros nomes, Marabô e Tiriri, títulos de um deus africano que lhes lembravam a raiz da terra de seus pais. Pena Branca estava em pé no meio do salão. Era uma casa luxuosa, não tinha cara de terreiro, na porta estava a placa talhada em madeira. Casa de Caridade Caboclo Pena Branca. O salão era branco, chão de mármore. Entre as 4 casas de Pombogira que existiam na época, esta era a mais requintada, bem ornada. A proprietária do imóvel era comerciante, recebia a Dona do Cabaré em si. Pena Branca estava em pé, de olhos fechados, um índio alto, com o cabelo liso longo até o meio das coxas. Usava um pano branco como um saiote na cintura, braços e pernas grossas. Usava uma pintura em forma de olho no meio da testa. Ouvia a voz de dama da noite. Ela havia aprendido a falar a língua mística dos peles vermelhas. Ele deu um suspiro fundo e então chamou Dona do Cabaré. Foi dizendo: "Moça, eu estarei com você todo o tempo. Não tema, nenhum mal vai nos atingir. Mas Marabô deve ir para o morro, a casa de 7 flechas está precisando dele. Diga a ele que se apresse e vá." Os moradores do vilarejo se assustaram ao ver aquela aparição, 2 redemoinhos cruzando a rua principal em pleno meio-dia. Tiriri gargalhava e dizia: "Você é louca, Rosa Caveira. Olha só o que acontece quando andamos à luz do dia." Rosa Caveira dizia: "Somos redemoinhos de vento, não há nada de anormal nisto." Era algo aterrorizante. Redemoinhos vermelhos carregando o pó da terra. A rua de paralelepípedos ficou deserta. Os moradores corriam para suas casas e fechavam as janelas, faziam o sinal da cruz, rezavam para afastar o mal. Mas não era o mal que passava ali, eram apenas espíritos de força, ou como podemos dizer, um casal de Exus. Era de tarde quando eles se aproximavam do morro, subindo e ventando. O céu já estava cor-de-rosa e o sol se pondo. Era uma escadaria quilométrica, a última casa fechava a comunidade, seus fundos davam para uma mata fechada. Foi difícil atravessar o mar de eguns que cercava a casa, mas conseguiram entrar.
A casa da velha Doralice havia se transformado em uma casa de espíritos. Cigana, Sete Saias e Cainana estavam fortes, Giramundo em breve seria sentado. Foi quando Cainana sentiu que alguém se aproximava. Se pôs diante da porta, olhava para o portão esperar. Cainana se apresentou em sua forma original, sua face humana, ostentava uma pele pálida, não possuía cabelos, alto e magro, com unhas compridas e lábios finos. Ele sentiu o ar ficar mais quente. A noite chegou e com ela veio uma visita. Lentamente ela foi entrando, passou o portão e veio seguindo até a porta. Uma mulher linda, magra. Seu cabelo negro preso em um rabo de cavalo alto, e seu vestido justo no busto e solto embaixo. A saia se dobrava no vento, esvoaça no ar. Suas longas linhas negras refletiam a luz. A mulher se pôs diante de Cainana, e em um tom aveludado ela disse: "Meu galante cavalheiro, diga à cigana que sua amiga está aqui." Cainana sorrindo perguntou: "E esta amiga teria um nome?" Ela então deu um largo sorriso e respondeu: "Diga às moças que Maria Figueira está aqui." Anunciaram à dama da noite que mais dois haviam se juntado a eles. Porém as preocupações ocupavam muito a sua mente. Antes de receber as visitas, ela precisou descer até a nascente do rio que brotava por detrás do morro. Lá ela sabia que seria bem aconselhada. Ao chegar lá ela se sentou em um toco e ficou a esperar. O som da queda d'água acalmava qualquer um. Após um tempo então a voz rouca da velha surgiu: "Menina, está de cabeça quente." A velha vinha mancando de uma perna, vestida com pano de crioula branco, um tecido bem simples. Dama da noite suspirou aliviada: "Velha Catarina, preciso conversar um pouco." Padilha recebeu Tiriri e Rosa Caveira no salão, os guiou até o quarto dos fundos, e se poram a prosear. Padilha começou a conversa: "Tiriri, que saudades, por onde você andava?" Tiriri sorrindo responde: "Maria Padilha, acredite, por onde eu andei te levei no coração." Padilha dá uma gargalhada: "Ah! Se tem uma coisa que eu não resisto é o homem mentiroso. Você não muda, não é mesmo?" Rosa Caveira interrompe: "Padilha, queremos nos juntar a vocês. Queremos força." Padilha sorri e diz: "São bem-vindos." Figueira foi recebida com festa. Giramundo havia sido seu namorado há muito tempo atrás, e nos primeiros dias de sua morte ela viveu junto à cigana. Figueira caminhou pela casa e foi até a janela. Era de costume dos espíritos ignorar a presença dos vivos. Penteando os cabelos com os dedos ela começou a falar: "Vamos direto aos fatos. Precisamos nos unir. O motivo é simples: esses bichos, eguns, eles querem ser como nós, comer em nossos assentamentos, beber o nosso sangue e tomar nossas casas. Então eu vim aqui para representar a voz de todos os que estão na casa de Dama da Noite, e nisto eu pergunto a vocês: lutarão do nosso lado?" Amor, a maior dor do mundo se chama amor. Duas irmãs se desprezariam por toda a eternidade por culpa do amor. Duas irmãs que amam o mesmo homem tendem a se tornarem rivais. Antenor era um homem irresistível, sim. Agora Antenor se chama Tranca-Ruas. Amor de Padilha, amor de Mulambo, ele sabia sacrificar, sabia invocar, sabia amaldiçoar. Era um coronel imponente, mas havia um livro, o maldito livro da capa preta. Somente Antenor Albuquerque possuía todas as páginas do livro.
E isso lhe custou tudo, perdeu a vida, e o que mais lhe doeu foi ter perdido seu grande amor, Maria Padilha. Um incêndio tomou conta de sua mansão. Mulambo sempre foi impulsiva. Ela gritou: se ele não for meu, não será de mais ninguém, e então ateou fogo na mansão. Naquela noite o coronel e Maria Padilha dormiam juntos. Queimaram até as cinzas. Naquele lugar não sobrou mais nada. Só sobraram mágoas. Eles acordaram mortos, Padilha e Tranca-Ruas. Mas ela preferiu seguir seu próprio caminho. Ele viajou para o norte, foi aprender a ser um espírito de força. Na Rua do Cais ele conheceu José Pelintra e com ele criou laços de amizade. E então os anos passaram, e passaram, e passaram. Ele estava olhando a lua, estava pensando no passado. A voz suave de uma dama interrompeu seu devaneio. Não mergulhe no passado, você pode acabar se afogando. Ele então continuou olhando para a lua e disse: Luziara, um homem tem o direito de sonhar. Ele estava com uma camisa branca, os botões abertos, mostrando seu peito forte, a calça negra dobrada até os joelhos. Os cabelos eram compridos até a altura das sobrancelhas, a barba negra tomava todo o rosto, seus olhos verdes e sua pele branca o tornavam uma aparição inigualável. Luziara, como sempre, estava com seu vestido amarelo, seu espartilho branco e seu cabelo ruivo preso em um coque. As pulseiras douradas tilintavam um som de sinos. Ela foi se aproximando, então Tranca-Ruas lhe perguntou: sempre tive curiosidade em saber, se estamos mortos, como é que mantemos essa aparência? Como eu tenho essas calças e essa camisa? Como você ostenta essas pulseiras? Se não somos matéria, como isso existe? Luziara respondeu: não se explica o inexplicável. Mas estamos aqui e somos quem somos. A aparência reflete sua jornada. Bom, eu não vim lhe amolar de graça, apenas trouxe um recado. Ana Paulina precisa te ver, vá até ela o quanto antes. Involuntariamente seus lábios pronunciaram um nome: Padilha, e seu peito doeu. A saudade castiga demais, a resposta soou, em coro todos disseram sim. Sete Saias, Cigana, Cainã e Giramundo aceitaram sumir à casa de dama da noite. Com decisão tomada, eles decidiram deixar Cainã na casa para tomar conta do lugar. Havia a necessidade de ter um espírito da terra entre eles, um indígena. Cainã sabia onde encontrar um homem pele vermelha. Foi de comum acordo que os espíritos só deixariam a casa de Duralice quando Cainã retornasse com o espírito do índio. Nesse meio tempo Figueira foi até Sete Saias. Elas se conheceram há muito tempo atrás, mas se separaram por suas diferenças. Sete Saias amargou a dor da morte sozinha no local de seu sepulcro, enquanto Figueira foi rodar o mundo. Ela tomou Sete Saias pela mão e a levou até os fundos da casa. Havia uma espécie de lagoa em miniatura onde os patos se banhavam. Olhando o reflexo da lua na água, elas permaneceram uma ao lado da outra em silêncio. Cainã voltou a ser a jiboia negra, partiu rumo à mata fechada, iria buscar o caboclo para defender a casa. Sete Saias quebrou o silêncio, em um tom de voz baixo ela disse: sofri muito com a sua partida. Figueira respondeu: quando eu morri e lhe encontrei, você me consolou, você cuidou de mim, você era como uma irmã para mim. Mas eu não podia sofrer a sua dor. Sete Saias responde: do que você está falando? Figueira continua: seja franca.
empurre é o motivo de você ter permanecido tanto tempo inerte nas raízes do velho eucalipto. É a dor de ter perdido seu grande amor. Sete Saias suspira fundo, olha para o céu e diz: jurei nunca me separar dele. Jorge era a minha vida. Meu amor ainda queima no meu peito. Figueira fala. Ele era um homem comum, um homem bom. Não é de admirar que ele tenha sido levado para casa do Deus maior. Mas, isso foi o destino. Você tem que se conformar, não há outro jeito. A vida de Sete Saias não foi o que se pode chamar de uma vida boa. Era conhecida como La Grande Ballerine, a mais famosa dançarina de um dos maiores cabarés do sul do país. Isso lhe rendeu muito dinheiro, prestígio e glamour, mas a afastou do homem que amava. Ela dançava flamenco, sapateado, sabia danças árabes e orientais, cantava divinamente. Mas mesmo com tudo isso um homem não saía de sua cabeça. Eles se conheciam desde a infância. Ele era um simples alfaiate, e ela uma famosa dançarina de cabaré. Era uma noite escura, sem lua. Jorge mais uma vez discutia com Sete Saias, que na época ainda se chamava Soraya. Eles, como de costume, se encontraram no meio da floresta, em segredo. Ele implorava que eles fugissem, ele abandonaria a esposa, e ela deixaria a vida nos palcos para trás. No calor da discussão ele segura o braço dela com força, por instinto ela o empurrou, ele escorregou, caiu morro abaixo, rolou entre pedras e galhos. Foi um acidente, sim. Mas ele perdeu a vida por conta disso. Desolada, Sete Saias foi para sua casa. Seu tarô lhe revelou o perigo. A esposa de Jorge jurou vingança. Elas se encontraram sob os galhos do velho eucalipto, e um tiro certeiro a derrubou. Sete Saias morreu. Assim que ela abriu os olhos no mundo dos mortos ele estava lá. Jorge a beijou, jurou amor eterno, e então foi levado, subiu para junto de Deus. Sete Saias não, ela ficou aqui. Feiticeiras não vão nem para a casa de Deus, nem para os lugares sóbrios. Os que lidam com a magia ficam presos aqui, inertes. Mais de 2 séculos depois e ela ainda o amava. Foi uma longa conversa, a velha Catarina sabia dar bons conselhos. Dama da Noite retornou à sua casa, e se surpreendeu ao ver quem eram os seus novos aliados. Rosa Caveira nunca tinha sido vista longe de seu lago de água negra. Tendo cumprimento a todos, Dama da Noite sentiu um aperto no coração, alguém lhe chamava. No último quarto do casebre de madeira havia um espelho quebrado encostado na parede. Era um caco com mais de 1 metro de largura. Ela se ajoelhou e olhou fixamente para o espelho e perguntou: "Onde você está, Maria Navalha?" O borrão opaco que se refletia no espelho logo tomou forma. Era Navalha, a terrível cafetina, que se comunicava ali com sua velha conhecida Dama da Noite. "Mulher, eu ando no fio da faca afiada." Dama da Noite com uma expressão séria perguntou: "Você vem se juntar a nós?" Era uma poça de água com a lua refletida, uma floresta intocada no centro do país. Navalha estava abaixada olhando para o reflexo de seu rosto que era no momento substituído pela face de Dama da Noite. Navalha respondeu: "Sim, eu estou a caminho. Rosa Vermelha e Menina vão comigo. Um amigo também se juntará à nossa família." Padilha estava no último degrau da escadaria que dava acesso ao terreiro. Olhando aqueles degraus, ela se lembrava nitidamente do ranger dos degraus da escada de madeira de sua casa quando era viva. A saudade lhe consumia.
O vento a fazia balançar, seu vestido vermelho parecia querer voar, se armando conforme o sopro quente das brisas. Crianças brincavam lá embaixo, no descampado de terra, riam e gritavam. Ela teve um filho, e não pode criar seu herdeiro por maldade de sua irmã. O pobre morreu vítima da peste em um orfanato sujo antes mesmo de completar 3 anos de idade. Se Mulambo já não estivesse morta, Padilha a mataria novamente. Padilha odeia crianças, o som da voz delas, seus rostinhos gordinhos, tudo a lembram seu bebê. Mas haviam contas a serem acertadas, na hora certa Mulambo ia pagar por tudo o que fez. Mesmo que ela não tivesse tido a intenção de causar tamanha desgraça, ela iria pagar caro. A morte não era o suficiente.